Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro é, Sociologia do Colégio Castro Alves. Seja bem-vindo e bem-vinda. Antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo conteúdo. Eita ferro! Vocês me emocionaram, tá vendo? Olha, até minha voz está saindo fanha. Antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Bom, amores, bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos tratar de um conteúdo, né, que é a sequência daquela atividade que nós estávamos, né, comentando na semana passada, né, do tema da semana passada, que é o tema da violência e criminalidade. Né? Nós tivemos a oportunidade de contextualizar e trazer, né, presente alguns elementos que constituem as violências. Lembrando, né, que a violência no plural manifesta o entendimento, né, dessa violência multifacetada que tantos pensadores contemporâneos têm discutido e têm aprofundado. E ainda nos ajuda a pensar, né, sobre os diferentes caminhos ou encaminhamentos que nós podemos dar para diminuir, né, tais violências. E sabemos, né, e falamos sobre os diferentes modos, né, as diferentes faces que essa violência se apresenta. Comentamos ainda sobre as causas dessas violências, né, que são também diversas, da mesma forma que nós, né, discutimos a pergunta: será que a nossa sociedade tem se tornado mais violenta? Aí trouxemos aí, né, a vamos dizer, a facilidade ou até mesmo, né, a instrumentalização da internet a favor das denúncias dessas violências. Então trouxemos toda essa discussão acerca das mídias sociais, tá? O tema de hoje, galera, nós vamos trazer e vamos trabalhar alguns pensadores importantes que nos ajudam a compreender, né, o contexto da violência urbana, beleza? Bom, por violência urbana, o que que vem na cabeça de vocês quando você ouve falar sobre violência urbana? Fale para nós. E aí, violência urbana. Quando se dá, né, o entendimento de que essa violência ela é considerada violência urbana? Em quais aspectos dessa violência urbana? Onde ela acontece? Ah, bom, tô sozinho agora. Nas cidades, perfeito, Risa. Então veja, violência urbana é importante a gente trazer que nós vamos, né, nós vamos comentar também daqui a algum tempo sobre as violências nos espaços rurais, tá? E tem um mapinha da violência muito interessante. Tem um mapa aí da violência muito interessante que trata especificamente sobre as violências nos espaços rurais, tá? Parece assim, né, um dado que não nos interessa, porém ele faz muito sentido quando a gente fala sobre as violências, tá? Que é esse mapa da violência nos espaços rurais. Quais são as tipologias, como que essa tipologia ela é encarada pela, né, pela magistratura que está na cidade. Então veja que é uma organização de pensamento muito interessante e que vai assim, olha, promover aí, né, uma reflexão muito bacana. Mas quando nós falamos em violência urbana, obviamente, né, urbano nos lembra urbanização, que nos lembra, né, processos urbanos, formação de cidade, tudo isso aí você já deve ter visto em sociologia. Ó, e também em geografia, melhor dizendo, formação da cidade, formação dos espaços, a separação dos espaços urbanos e dentro do espaço urbano a segregação, ok? Sério, Risa? Ah, que massa! Então vocês estão vendo isso agora? A formação da cidade? Ah, gente, que maravilha! É o Enzo, né? Geografia?
Massa, 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 massa. Vou colar no Enzo então, hein? Quero deixar aqui, ó, marcado, registrado, gravado. Enzo, você vai me ajudar no trabalho dessa molecada. Bom, e aí, gente, esse espaço urbano, ele começa a ser pensado, né? Começa a ser analisado a partir da formação da cidade. Veja, exatamente, e é uma urbanização, além de rápida, Risa, é uma organização, né, uma urbanização desorientada e desorganizada, tá? E aí, né, a estrutura ela se torna precária, tá bom? E a gente vai entender o porquê disso, que é exatamente o objeto do nosso estudo, tá, gente? E ó, já que vocês estão estudando, é, veja, veja as aproximações com as matérias, tá bom? E aí você tenta trazer também para a nossa discussão aqui, olha, a temática, né, os conteúdos de história, tá bom? Tá beleza? História do Brasil, a própria história da violência, tenta trazer isso também para o nosso conteúdo, tá bom? E aí, gente, é o seguinte: pensar a violência urbana é, inicialmente, a gente tratar, né, dessas ações que são praticadas nos espaços coletivos urbanizados. E é interessante, né, que quando a gente aproxima essa ideia de urbanização com filosofia, a gente vai trazer a ideia do homem civilizado. Vocês chegaram a estudar essa expressão do homem civilizado? O homem bárbaro e o homem civilizado. Chegaram a estudar ou não? Não, sim, mas em filosofia. Filosofia chegou a falar, a tratar algum ponto disso? Não, né? Beleza, Alice, obrigado. Então, o homem civilizado é aquele que caminha, né, de acordo com a ordem e a promoção da justiça. Estudamos em história. Ah, show de bola. Em história também. Em história também. Só que aí, pensa comigo o seguinte: quando nós tratamos sobre o homem civilizado e o homem bárbaro, a gente começa a compreender o distanciamento que existe entre aquilo que nós compreendemos entre ordem pública e comportamentos desordenados, tá? E por comportamentos desordenados, a gente passa a compreender uma outra temática, que é a temática da formação do Estado moderno. Olha que massa! Gente, esse tema, olha, vamos mergulhar, tá, gente? Vamos mergulhar sem se afogar, mas vamos com calma, mergulhando cada vez mais fundo. A formação do Estado moderno. E a formação do Estado moderno aproxima com uma compreensão que a gente tem lá em Locke. Chegaram a estudar John Locke, né? Formação do Estado moderno, liberalismo, político econômico. Ótimo. E aí, além de Locke, nós ainda teremos, né, que pensar alguns outros, né, pensadores que contribuíram com essa ideia, né, de formação de um Estado ordenado. Ou seja, o que seria um Estado ordenado? Um Estado organizado, um Estado sistemático. Ou seja, cada peça, cada, né, grupo ocupando o seu espaço e cada grupo ocupando, né, ou melhor, não ocupando, mas dando forma ao todo, à sociedade. Aham, exatamente, Risa. E na sociologia, o primeiro pensador que eu quero trazer para vocês é um camarada chamado de Max Weber, ou Max Weber, tá? Weber ou Weber, ele traz para a gente uma compreensão, né, de como que há né, de como que existe uma relação entre Estado e violência, tá? Olha só aí, relação entre Estado e violência, tá beleza? E aí, nós vamos perceber que existe
Aham, exatamente. Existe aí uma força que o Estado utiliza a seu favor. Sabe aquela ideia do emprego legítimo da força, como a Risa está trazendo aqui? O Estado ele se legitima pela aplicabilidade da força. E aí a força ela pode ser vista, tá? Pode ser compreendida como força física mesmo. Força física com a quem, com, para quem e com quem? Com aqueles que desorganizam a ordem pública. Ok? Só que aí dentro dessa compreensão a gente vai trazer ainda o seguinte. Ó, gente, olha. Ai, meu Deus. A gente vai trazer ainda o seguinte. Eu me empolgo, hein? Me segura, me segura. A gente vai trazer ainda o seguinte. Existe o emprego de uma força. Esse emprego, essa força empregada, ela acaba trazendo seletividade. Alguma aproximação com os tempos atuais? Por isso que você vê professor tomando porretada, está manifestando. E aí nós vamos falar, né, daqui a pouquinho sobre o que é ou qual é o sentido ou quais são os sentidos das manifestações, tá? Mas nós estamos tratando especificamente da força do Estado para aqueles que acabam, né, ah, desorganizando a ordem pública, tá bom? Então observa que nós temos aí uma relação muito grande, né? Muito, ou melhor, não é uma relação grande, mas uma relação muito próxima com Weber, quando a gente fala dessa formação do Estado moderno. E principalmente quando ele trata de que o Estado detém o poder jurídico. Ou seja, a lei está com quem, galera? Quem manipula a lei? Quem manipula a lei? O Estado. Perfeito, Risa. Se o Estado manipula a lei, o que acontece com a lei? Ela está a favor de quem? Do próprio Estado. E aí, gente, a lei ela se torna também uma força. Uma força de quê? Uma força de repressão. Percebe? Então você tem aí, olha, um aparato legal a favor do Estado. E o que o Estado faz? Utiliza esse aparato a seu favor para poder, então, né, fortalecer a ordem pública. Foucault, mais para frente, Foucault vai trazer justamente a compreensão do biopoder. Olha, a compreensão do biopoder para entender o Estado, a formação do Estado moderno. Em nome da saúde, em nome da vida, em nome, né, da ordem, em nome, né, de uma, como pode dizer, de uma força que vem para desorganizar, para matar, para saquear, eu vou lá e injeto um poder que o próprio Estado, né, para afirmar a vida, ela nega vidas. E aí, vida de quem que o Estado nega, né? É a discussão que Foucault traz nas suas obras, em especial, né, no Vigiar e Punir. Tá? Então veja a relação existente entre o Estado moderno e não a formação, né, mas o emprego da força do Estado para garantir a ordem para os cidadãos, tá? A ordem social, né, o grande discurso. Por isso, gente, por isso que, né, um dos cartões ou né, dos temas chaves da da, da campanha eleitoral, né, da campanha política, ou até o discurso, né, de qualquer governante, é o discurso da segurança. Tá, assim, tá ficando compreendida a linha de raciocínio, galera? E o quanto que Max Weber nos ajuda a pensar esse Estado moderno, de um Estado que tem a garantia da lei, né, aqui ó, nas suas mãos, como que o Estado moderno, né, tem a seu favor um aparato de força que garante o quê? Garante a legitimidade do próprio Estado contra aqueles que, né, de algum modo, acabam
produzindo desordem social. Tá? E aí, então, o Estado, né, seria essa instituição, né, suprassumo, que é responsável de impedir ou ainda reprimir forças ilegais ou, né, ilegítimas de violência. Então, tudo aquilo que foge ao aparato jurídico é uma violência ilegal ou uma ação ilegítima, porque não está de acordo com o que o Estado pensa. Ok? Por isso que a manifestação ela é criminalizada. E aí, quando você analisa uma certa manifestação, você traz um outro discurso, que é o discurso da seletividade. E como que o discurso vem sempre com mais e como que o discurso vem sempre com mais. Isso é uma pergunta, Risa? Como que o discurso vem sempre com mais repressão? É uma pergunta, né, meu amor? Ou não? Ah, tá. É como que o discurso vem e como que o discurso vem sempre com mais repressão. Não, o discurso, meus amores, é aquilo que vai produzir o fortalecimento do que já está legalmente aceito. Olha né, as leis que está legalmente aceito e o discurso também formará o quê? Propostas de mudança ou de não cumprimento daquela ordem. Percebe? Percebe o fortalecimento? Então, Weber, né? Weber. Então, Max Weber, ele nos ajuda a pensar nessa formação do Estado, do Estado moderno, cuja a força está legitimada pelo poder jurídico, tá? Vamos seguindo então? Tranquilo até aí, galera? Max Weber, a contribuição dele para entender a violência urbana. Alguma observação em relação a isso? Gente, esse é um tema que eu gosto muito de falar. Nossa, eu gosto demais. Eu me empolgo. Eu fico aqui na cadeira assim, ó. Tipo o Ciro naquela entrevista. Então, bom, vamos lá. Um outro sociólogo, né? Dessa vez agora a gente vai trazer para nossa conversa o Norbert Elias. Ele traz para nós a seguinte ideia. O Estado, o Estado moderno, tá, gente? Nós estamos tratando aqui de Estado moderno, tá? Segundo ele, o Estado moderno ele vai monopolizar a força. Olha, mas não é qualquer força. É a força que está legitimada aonde? Nas constituições, nos acordos. São aquelas forças que estão, de alguma forma, constituídas. Oh, tranquilo? Então veja, né, o Estado terá essa, esse monopólio dessa força e vai pensar o seguinte: essa força ela precisa dar conta de diminuir o quê? A violência que já está. Ô, João, tranquilo, meu querido, tranquilo. E aí essa força que é empregada, segundo o Norbert Elias, ele traz para a gente o seguinte: um interesse comum, diminuir os índices da violência. Olha só, gente, olha só. Não é à toa, olha, ai meu Deus, não é à toa que nós vemos a medialização. Existe essa palavra, né? Medialização? Se não existe, olha, Josimar, criador de palavras. A medialização ou a cultura midiática da repressão. Cultura midiática da repressão em nome de segurança, em nome de diminuir determinados índices de violência. Aí o que, que nós fazemos? Aprendemos agora, olha, acabamos de ouvir com o Norbert Elias. O Estado utiliza desse monopólio da força, né, dessa força legítima que existe e vai fazer o quê? Ó, lá naquele grupo que carece, né, que merece ser de alguma forma punido por aquilo que faz enquanto
desordem. Ok? Ok? Então, para o Nobel, o Estado ele tem essa legitimação e, ao legitimar a força, ele vai criar, então, condições para diminuir drasticamente aquelas situações de violências que existem. Gente, nós vemos isso aí diariamente nos nossos telejornais. Força-tarefa da polícia. Você acha que a mídia atua como um quarto poder? Olha, eu não diria como um quarto poder, até porque, né, a gente, né, colocaria a mídia como aquela que detém o monopólio da palavra, da linguagem. Né, e a mídia não tem, até porque, né, os discursos que transitam no nosso cotidiano, ele também fortalece isso. Então eu não colocaria a mídia como isso, não, mas é que ela tem uma força, ela tem. Sabe? Que ela tem uma força, isso ela tem. Isso ela tem. Bom, e aí, gente, Norbert Elias, ao tratar, né, dessa legitimação do Estado, que visa, né, diminuir a criminalidade, diminuir as violências da sociedade ocidental, ele visa, então, o seguinte: o Estado agora ele tem o poder em suas mãos, certo? O Estado moderno tem o poder em suas mãos. Então, o indivíduo, eu aqui, ó, sozinho, eu não posso agir por conta própria. Por que eu não posso agir por conta própria? Segundo Norbert Elias. Por que eu não posso fazer a justiça pelas minhas próprias mãos? Aí eu vou me retirar, porque o Estado é quem fará isso. Exatamente. Exatamente. O Estado tendo o poder em suas mãos, o Estado terá então, olha, a capacidade de julgar, ou melhor, vou pegar do início, né? De executar condições, olha, poder executivo, de criar leis, olha, poder legislativo, e de julgar comportamentos, olha, poder judiciário. Percebe? Percebe como que o Estado agora ele tem o monopólio do poder em suas mãos, da força, e ele vai o que garantir ao indivíduo condições para viver com dignidade. Só que agora é o seguinte, você não é responsável pela justiça. O Estado detém isso. Você simplesmente deve cumprir com o que o Estado ordenar. Oh, algo novo até aí? Século XIX, galera. Algo novo? Século XIX. Parece que eu estou falando de agora, né? Parece que eu estou falando assim, 2020. Caramba, não, só que 2020 agora, né, querem um absolutismo idiotício. Só que agora, né, nós temos um poder absoluto. E aí é o seguinte, esse Estado moderno, ele vai trazer características assim sensacionais, sensacionais, sensacionais. Por quê? Porque a Constituição Estatal, olha que interessante, galera. A Constituição Estatal ou, né, os processos constituintes do Estado, ele vai trazer para nós limites. Parou para pensar? E nós nos moldamos nesses limites. Segundo o próprio Norbert Elias, nós nos moldamos. A própria compreensão, a razão de ser, se dá o quê? Se dá mediante os processos constitucionais. Olha que massa! Olha que massa! Isso é século XIX. Sabe por que é massa? Porque a gente agora passa a compreender a importância de um movimento na história chamado de movimento contratualista. Vocês estudaram isso, né? Contratualismo?
Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Olha que interessante. Você passa agora a compreender que o indivíduo ele é uma peça fundamental para pensar o Estado. Só que esse Estado vai ditar, é como se fosse assim, né? Nós criamos o Estado, agora o Estado se rebela contra a gente. E o Estado se rebela contra nós. Olha só que interessante, hein? Por que que o Estado se rebela contra a gente? Porque o Estado vai me frear. Vai frear o quê? Vai frear as minhas emoções, vai frear aquilo que eu, né, os meus comportamentos impulsivos. Rousseau, bem pouco. Ah, não, tranquilo. Mas vocês chegaram a ver a concepção de vontade geral, o contratualismo vocês chegaram a ver, né? Mesmo que pouco, mas vocês viram, né, Risa? Ah, beleza. E aí, a intenção, então, do Estado, né, diante dessa ação que ele tem de dizer o que é e o que não é, o Estado passa a moldar os nossos comportamentos, tá? Sabe como que o Estado molda os nossos comportamentos? A partir, a partir de, primeiro, controle, segundo, assim não, assim. Primeiro, controle, segundo, internalização de quê? Dos comportamentos menos agressivos. Como que se dá isso? Através da aprendizagem. Ô, gente, não acredito. 5 minutos já? Fala sério. Fala sério, fala sério, fala sério. Não acredito. Bom, e aí, gente, ao internalizar, só vou fechar essa linha de raciocínio, tá? Ao internalizar e a partir do momento que fazemos também o autocontrole, sabe o que acontece? Quando eu internalizo ações menos agressivas e me controlo, sabe o que acontece? O que acontece, gente? Quando eu tenho autocontrole e comportamentos menos agressivos? Como que eu sou visto pela sociedade? Como que eu sou visto pela sociedade quando eu tenho um autocontrole e quando eu pratico comportamentos que não são agressivos? Eu sou visto como civilizado. Ô, gente, mas eu tô calmo. Eu sou visto como um indivíduo, um sujeito civilizado. Percebe? Sou visto como um sujeito civilizado. Nos dias de hoje tem outro nome, tá? Cidadão de bem. Oh, meu Deus! Deus demais sua língua grande. Bom, então, né, o homem civilizado, ele não dá espaço, ele não dá espaço, sabe para quê? Para a barbárie. E aí, né, colocará o Estado acima dos indivíduos, acima dos comportamentos individuais. Gente, está tranquilo até aí? Gente, eu nem contei aqui que horas que apareceu o negócio de 5 minutos. Gente, está tranquilo até aí? De boa? Beleza. Só para encerrar, tá? A violência, então, meio-dia e 10, Tarcísio, obrigado. Então temos 2 minutinhos, eu acho, tá? Vou falar, ai meu Deus, 1 minuto, 2 minutinhos, eu acho. Olha só, então, o que seria a violência diante disso tudo que nós falamos? Seria justamente o emprego de uma força que fere o outro na sua dignidade, né? Nas questões de respeito, no seu corpo, fere o outro de maneira ilegítima. Tranquilo? De maneira ilegítima, ou seja, é um comportamento agressivo que não é legitimado pelos processos constitucionais.
Ou seja, extrapola a nossa Constituição, extrapola a normativa que coloca, né, moldes ou modos nos nossos comportamentos. Tranquilo? Então, esta seria a ideia de violência. Tá? É o emprego de uma força física, tá? Para se tornar visível. Posteriormente, né, o século XX traz outros tipos de violência, psicológica, simbólica, etc, etc, etc. Mas é uma força física sem legitimidade do Estado. Ok? Porque até então somente o Estado pode agredir. Ai, meu Deus, eu falei! Bom, amores, vou. Josimar, a sala estava aberta antes de você entrar, deve ser por isso. Tava... Ah, então a partir do momento que alguém entra, já começa a contar o tempo? Ah, então é por isso. Então que eu entro 11h30 certinho. Gente, vou parar a gravação, tá? Parando.